Olá, a paz do Senhor a todos e graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Charles aqui no canal Palavra Viva. Desde já peço seu apoio. Nos ajude divulgando a Palavra de Deus, nos dando seu like, se inscrevendo no canal. E sem perca de tempo, vamos à Palavra de Deus. Eu quero ler aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12, do versículo 22 ao 24, que diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoninhado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Amém. Somente esses 3 versículos, dando uma ênfase no versículo 24, onde os fariseus dizem que Jesus estava expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Mas quem eram os fariseus que disseram tal blasfêmia de Jesus? Os fariseus nada mais eram do que homens que dedicaram suas vidas a entender as Escrituras, meditar nas Sagradas Escrituras, conhecer a Palavra de Deus. Resumindo, os fariseus eram aqueles que dedicaram suas vidas a obedecer os 10 mandamentos. Mas acredito que você já saiba que eles não conseguiam seguir à risca esses 10 mandamentos. Vejo até na palavra que eles eram um dos que mais desobedeciam à palavra de Deus. Mas mesmo assim temos que reconhecer que eles tinham um grande conhecimento da palavra de Deus. E embora eles dedicassem boa parte do seu tempo em meditar nas Sagradas Escrituras, eles tinham um coração tão endurecido que não conseguiram reconhecer a grande obra que Deus havia feito na vida desse homem, libertando ele do poder dos demônios. Eles acabaram atribuindo ao diabo a grande obra que Deus estava fazendo. E essa mesma história acaba se repetindo nos dias de hoje, pois os fariseus daquela época representam a igreja nos dias de hoje. E assim como naquela época, hoje muitos também conhecem a palavra de Deus, mas têm um coração duro. E o que é ter um coração duro? Ter um coração duro é o mesmo que ter um coração desobediente, corrompido, descrente. É ter um coração que não enxerga a verdade, mesmo ela estando tão clara à sua frente. E hoje, muitos, por conhecerem pelo menos um pouco da palavra de Deus, já se acham os donos da verdade, querem seguir o seu caminho segundo a sua própria vontade, achando que sabem de tudo, usando a palavra de Deus apenas quando lhes convém. Essas pessoas são as chamadas de coração duro, que não conseguem enxergar a verdade mesmo ela estando tão clara à sua frente. Elas não conseguem enxergar o agir de Deus à sua volta. Elas acabam enxergando as bênçãos de Deus apenas como recompensas pelos seus feitos, porque elas se veem como pessoas tão boas, tão santas, melhores do que as demais. Elas não conseguem enxergar a graça de Deus sobre suas vidas. E por terem corações tão endurecidos, não conseguem enxergar Deus em sua vida. Por terem corações tão duros, elas acabam impedindo a ação do Espírito Santo em suas vidas. E o que Deus quer é se revelar a você. Ele quer que você perceba o agir dele em sua vida. Ele quer que você veja o quanto ele te ama e o tanto que ele já tem feito por você. Mas para que tudo isso aconteça, você não pode ter um coração duro. Você precisa ter um coração humilde, que reconhece as suas fraquezas, que reconhece que você não é dono da verdade, de que você precisa das misericórdias e da graça do Senhor a cada dia em sua vida, de que você precisa de Deus para guiar os seus passos. Tudo isso fará o seu coração mais sensível às coisas de Deus.
Só então você vai enxergar quão grande é o Deus que cuida de você a cada dia. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.